Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Universo Corredor. Meu nome é Felipe Fagundes e hoje a gente vai falar sobre autossabotagem na corrida, que é um tema que a gente já tínhamos pensado em conversar na primeira temporada, mas resolvemos deixar para nessa segunda temporada a gente entrar falando sobre autossabotagem na corrida. E eu quero, antes de a gente aprofundar e falar sobre o tema, eu quero apresentar a mesa que hoje está comigo. E eu vou por ordem da minha tela. E primeiro eu vou chamar então o mestre, o melhor kicker que eu conheço. Pode falar, Fabrício. Fala, pessoal. Era essa que eu tava esperando. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Certo. Quando a gente falou o mestre, o único de nós aqui, o mestre é tu, né? Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Aí na ordem aqui, seguindo o cara das barreiras. O cara que, assim, ó, o melhor corredor de 400 metros que eu conheço. Ele. Fala aí, Nestor. Olá, corredores, é bom estar com ele de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? E por último, e não menos importante, o cara das analogias. Quem conhece nosso podcast, quem acompanha aí nessa nossa primeira temporada, o melhor maratonista que eu conheço e o cara que mais faz analogia aí no nosso podcast. Juliano. Valeu, gurizada. Tudo bem com vocês? Eu tenho uma coisa para falar agora que eu estava treinando antes de eu terminar a tua fala. Eu estava treinando na Elvio Basso, ali tem umas bandeirinhas, assim, umas plaquinhas no chão, né? E eu estava indo correndo, eu digo, vou saltar aquilo ali, né? Cara, isso aqui... Olha aí, quase que eu bati o pé e caí na frente de todo mundo ali. Isso aqui, para quem não tá vendo, era tipo... Dessa altura é essa? Tipo isso 30 centímetros. Deixa eu só falar uma coisa no final. Ô, Felipe, quantos corredores de 400 metros tu conhece? Cara, não, tá. Isso aí não vem ao caso. Não precisa de detalhes. Todos que eu chamei aqui, eu falei no final que eu conheço. Então, assim, conheço um kicker, conheço um cara de 400 metros e eu conheço... Mas conhece vários maratonistas, viu? Agora cresceu. Então tá. Gente, então o nosso tema de hoje é autossabotagem na corrida. Mas esse episódio, ele tem apoio de IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Siga nas redes sociais, @iort.sm. E Keep Fit Academia, siga nas redes sociais, @keepfit_academias. E pra gente falar de autossabotagem, a gente primeiro precisa entender o que é a sabotagem, né? E assim, é uma ação deliberada que visa enfraquecer algo. E a gente, pensando, se a gente for buscar o conceito lá no dicionário, seria algo como enfraquecer uma organização através de obstrução, ruptura e até mesmo destruição. Mas vamos pensar na autossabotagem, né? Que seria eu autodestruir algo que, por exemplo, danificar algo que eu tanto almejo ou algo que eu tanto quero na minha vida, consciente ou não. Porque a autossabotagem tem isso, né? Eu posso estar realizando isso de forma consciente ou não. Normalmente, as pessoas, elas sabem que estão realizando aquilo ali, mas não querem enxergar. E aí, a partir daí, a gente vai falar sobre como isso aí vai influenciar, então, em aspectos importantes no seu treinamento de corrida. E quando a gente pensa na autossabotagem, e eu tô só baixar um pouquinho aqui para seguir a nossa linha, para mim não perder a linha de raciocínio para falar com vocês, o nosso cérebro, assim, ele possui diferentes sistemas, né? E entre os principais, a gente fala que é o sistema racional e o sistema emocional. E o primeiro, que é o racional, ele representa as escolhas conscientes, que é a razão. Então, são aquelas reações que a gente tem de forma consciente. Quando ele domina, por exemplo, quando a gente pensa no emagrecimento ou se a gente pensa em melhorar o desempenho, seja o que a gente está tratando, isso acontece sem sofrimento, porque tu está fazendo aquilo de forma consciente, de forma racional.
Agora, quando é o segundo, que é o emocional, de acordo... A gente aqui não é um podcast para falar sobre psicologia, mas a gente traz alguns aspectos, por exemplo, relacionados à neurociência, pode em algum momento comentar. Mas, assim, em cima de algumas questões relacionadas à neurociência, o emocional ele representa as escolhas que fizemos de forma onde a emoção ela predomina. E nesse sistema, a emoção, quando ela domina, uma recompensa de prazer imediato, satisfação, por exemplo, ao comer, se o teu objetivo é emagrecimento, quando tem aquela sensação imediata de comer, mas logo na sequência vem aquela recompensa tardia de desastre. Por exemplo, puxa, eu não precisava ter comido. Ou até mesmo, por exemplo, aquele dia que está chovendo. Aí tu diz, não vou treinar, porque está chovendo, eu não quero me expor a esse dia, por exemplo, de chuva. Mas aí depois logo em seguida vem aquela recompensa tardia, desastrosa, de que, putz, eu perdi um dia de treino, eu poderia, quem sabe, ter melhorado minha condição física se eu tivesse realmente treinado. Então, são questões que são importantes da gente entender e que, ao mesmo tempo, elas vão interferir muito, muito nas nossas escolhas ao longo do dia. E essas escolhas, elas são... constantemente a gente enfrenta ao longo do dia. Aí eu brinco às vezes com alguns alunos que a gente tem o diabinho e o anjinho, né, no ombro. E aí que para quem já assistiu algum filme de comédia, às vezes tem essa relação. E o diabinho ele sempre diz, cara, tu não precisa fazer isso. Tu não precisa tá realizando isso, passando por isso aí. Mas o anjinho vai lá e diz, não, vai lá, tu consegue, é possível realizar isso aí. Mas sempre tem alguém te puxando para trás, te puxando para baixo, e aí entra o efeito da autossabotagem. Gurizes, para a gente agora começar a conversar sobre este tema, eu queria entender com vocês três pontos importantes para a gente entender que são três grandes sabotadores dentro da corrida. Tá? E quando a gente pensa nesses três sabotadores, o primeiro deles é não ter objetivo. O que vocês acham sobre não ter objetivo dentro da corrida? Eu posso começar. Eu acho que é uma característica muito importante da autossabotagem, é que como a gente faz existem vários jeitos de se autossabotar, né? E um dos principais quando tu almeja fazer uma coisa é não ter objetivo, porque não ter objetivo já facilita, já diminui o teu compromisso em realizar algo, né? Então, tu não cria metas, tu não cria objetivos. Tu simplesmente, por exemplo, é muito mais fácil tu desistir de correr porque tu começa a correr por saúde do que quando tu se compromete em correr uma corrida X em tanto tempo. É diferente isso. Porque antes tu não tem algo a que tu se prende, tu não tem um objetivo específico. Tu tem um objetivo abstrato, que é a saúde. A saúde, ela é muito abstrata, ela é muito ampla. Então, na avaliação a gente vê bastante isso, né? Quando os caras chegam para nós e falam assim, por que tu quer correr? Ah, não, eu quero correr por saúde. Normalmente ele tem um outro objetivo, né? Mas às vezes ou ele não quer admitir ou ele ainda não entendeu o real objetivo pela qual ele está correndo. E aí quando começa a conversar um pouquinho, então, não, mas é só saúde? Que distância tu não gostaria? Ah, eu gostaria de perder um pouco de peso também, que eu tô um pouquinho acima. E aí tu começa a entender, bom, esse objetivo é muito mais palpável que saúde, né? Então ele tem um objetivo que ele vai se comprometer que é melhor, né? Ou, eu quero correr 5 quilômetros que eu não consigo. Beleza? Vamos botar um tempo, vamos botar uma meta. Quanto mais objetivo tu consegue colocar, mais compromissado a pessoa fica. E tem aquela questão de se comprometer com outra pessoa também, né? Isso também facilita muito, né? Então, quando tu tem um treinador, tu não tá se comprometendo contigo, tu tá se comprometendo com outra pessoa. Quando tu compra um serviço, por exemplo, da assessoria, tu tá se comprometendo em tirar o dinheiro, né? Pagar para ser feito. Então, tipo, cada vez que tu vai fazendo alguma coisa, quando tu vai colocando mais, tu vai aumentando mais essa cadeia de compromissos, mais a chance de tu não desistir e tu realmente não se sabotar por causa dos objetivos, né?
Bacana. Pois é, essa questão aí de não colocar objetivo já é para na origem tu não poder pensar que tu vai falhar. Porque às vezes tem problema de falhar, né? Eu não consegui alcançar o objetivo, eu falhei. Então aí tu já não estabelece nada, porque tu já não tem como tu falhar, porque como não tem nada, tu não tem como o que perder. Então aí isso também é um medo meio que a gente cria, que pode ser vindo de diversas formas, que é o medo da falha, né? Cara, não tem problema falhar. Todo mundo falha, todo mundo erra, isso acontece, é da vida. A vida é uma sucessão de erros, e aí a gente tem que só continuar, aprender com eles, obviamente, não adianta ficar repetindo o mesmo erro para sempre, mas aprender com eles e partir para o próximo passo. E olha, agora a gente falando sobre isso, na fala do Fabrício, eu lembrei daquele desafio que a gente criou dentro da assessoria, onde era o desafio olímpico, ali, onde as pessoas elas tinham objetivos pessoais de melhorar seus tempos a determinadas distâncias. Então, foi uma forma da gente criar objetivos e cada um tinha o seu, mas também elas tinham o compromisso com o grupo, que era a gente baixar aquele tempo, aqueles 21 minutos do grupo todo. Então, foi uma das formas agora, quando o Fabrício começou a falar, eu lembrei. Olha, além de ter objetivo pessoal, a gente criou o compromisso com o próximo. Por quê? Porque não era mais só dele agora. Ele tinha compromisso agora com o grupo todo. E isso foi um dos pontos muito importantes. E o desafio de Natal foi mais ainda, né? E agora tu falou também, que ainda tinha um compromisso social em doar alimentos, né? Então, quanto mais coisa tu vai colocando nessa cadeia, mais teu compromisso aumenta. E aí, assim, aí a gente, então, entende que ter objetivo, e aí a gente pode botar vírgula e compromisso, não precisa nem vírgula, né? Só ter objetivo e compromisso, sem a vírgula. É algo que tu diminui esse sabotador, por exemplo, e tu consegue se manter, então, dentro do foco, e dessa forma a gente atinge teus objetivos. Não ter objetivo, então, é uma forma de auto-sabotar. É uma das formas. Perfeito. Tem uma frase muito boa que diz assim, me diga onde tu quer chegar que eu direi quem você é. Então, mais ou menos, você quer dizer assim que quando tem um objetivo claro, tudo fica mais fácil, né? As coisas, por exemplo, assim, para te saber aonde tu quer chegar, assim, sabendo onde tu tá, essas duas coisas, elas combinam melhor, né? Do que, por exemplo, hoje eu vou sair só para correr, hoje eu quero fazer tal coisa, hoje é só para saúde, é só para movimentar. Isso é algo muito baixo, assim, né? Às vezes isso é muito pouca motivação para você conseguir evoluir, né? Então, tendo um objetivo um pouco mais lá em cima, você se mantém mais motivado. Clareza, né? Clareza no porquê vocês estão fazendo as coisas. Então, se tu sabe por que tu tá fazendo aquilo, se torna muito mais fácil de tu fazer do que só, pra saúde, que é algo muito... Não, é pra perder peso, é porque eu quero correr uns 10 km, eu quero correr uma maratona, é porque tenho que doar alimentos, então é algum motivo que faz com que tu tenha clareza no que tu quer fazer, né? Perfeito. E aí, assim, então o primeiro sabotador aqui que a gente colocou, que a gente linkou, é não ter objetivo. Agora, o segundo, que, no meu ver, também ele entra como entre vamos pensar no nosso top 3 aqui que a gente elencou, mas ele é colocar objetivos, mas objetivos inalcançáveis. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que a questão dos objetivos inalcançáveis é meio para a pessoa se sentir um mártir, assim, que é ela própria na consciência dela, que é coloquei um objetivo inalcançável e aí já desde a raiz eu sei que eu não vou conseguir, mas aí eu vou tentando, né, eu vou botar desculpa que não, foi por conta de outra, que eu não consegui treinar direito aquele dia, foi porque minha alimentação tá ruim, foi porque eu saí, sendo que desde o início já não ia dar certo, porque o objetivo era inalcançável, então é meio que um modo da pessoa se privar, né, e coisa assim, eu vou tentar fazer isso, mas aí já sabendo que não vai dar, mas aí vai dando outras desculpas, né, isso que é um grande problema, por isso que a gente fala. Objetivos tem que ter objetivos e objetivos condizentes, né, com a tua realidade no momento. Claro que aí a gente já entra numa conversa que tem objetivos de curto, médio e longo prazo. Então tu pode ter um objetivo mais ousado, digamos assim, só que ele não vai ser para daqui 2 meses, né, porque ele é ousado, ele tem que demorar um tempo mais. Então, objetivo para 2 meses é objetivo de curto, um médio para 6, 1 ano, e aí um longo prazo, 2 anos. Eu acho que isso facilita muito também ter várias cadeias de objetivo, né.
Excelente. E de encontro com isso, Nestor, então a gente às vezes, por exemplo, tem pessoas que nos procuram, eu quero fazer uma maratona, por exemplo. Tá, mas para quando tu quer essa maratona? Eu quero para daqui 2 anos. Ok, né? Se tu, por exemplo, está iniciando na corrida hoje, né? Ok, agora, se tu está iniciando hoje, tu me dizer que é uma maratona para daqui 6 meses, eu tenho que ser realista e te falar que esse objetivo, ele é inalcançável neste momento. E a pessoa precisa criar essa consciência. Ela precisa entender que para ela fazer um Ironman, ela tem que ter uma iniciação nesses esportes, que seria a natação, a bike e a corrida. Então, ela precisa primeiro saber que, para ela atingir aquele objetivo, ela tem que passar por outro processo. E realmente, vamos dizer assim, quer fazer 10 quilômetros sub 40, mas tu nunca correu sub 1 hora. Né? Uhum. Só que se tu quer fazer isso aí da noite pro dia, tem que entender que esse processo, ele exige tempo. E aí entra aquela questão que o Nestor disse, curto, médio e longo prazo. Se for para daqui 1 ano, 2, ok, a gente pode estruturar isso aí. Mas a curto, médio prazo, quem sabe não. Então, tu criar esse objetivo inalcançável vai fazer com que tu ache desculpas durante todo esse processo. E a desculpa, ela nada mais é do que ser um sabotador. Né? Ela é uma forma de autossabotagem. Até poderia colocar aqui no nosso script, entre aspas, desculpa. Com certeza. Também vai muito do perfil das pessoas, né? Então, por exemplo, assim, tem pessoas que gostam de colocar objetivos bem lá em cima para ter um maior nível de motivação. E tem outras pessoas que não sabem lidar muito bem com isso, então tem a frustração um pouco maior. Então, já coloca o objetivo um pouco mais baixo, porque já sabe que não lida tanto bem com a frustração. Então, eu vejo bastante que isso tem bastante relação com o perfil da pessoa. O mindset. É isso aí. Mindset da pessoa. Interessante. Também. Mas isso é um papo para chamar um psicólogo para conversar sobre isso, né? Esse é outro assunto. Enfim, gente, esses são dois sabotadores que a gente, então, identifica e que as pessoas, quando elas não têm isso claro para elas, acabam muitas vezes desviando e fazendo de qualquer forma. E o qualquer forma é o que a gente não quer. O qualquer forma acaba simplesmente, quem sabe, afastando do esporte a médio e longo prazo, principalmente. Porque tu vai se frustrando, tu não vai atingindo nada e aquilo ali acaba sendo, quem sabe, eu não nasci para isso, eu não nasci para corrida. Mas quem sabe, só precisa sentar e estruturar melhor o que tu quer. Então, são pontos interessantes. Perfeito. E assim, vamos para o nosso terceiro sabotador. Seria o nosso terceiro sabotador, que são os desviadores de atenção. O que vocês têm para falar sobre isso? Eu gosto muito de... Quem é meu aluno já deve ter ouvido falar isso aí, assim. Eu me digo assim, quando estiver correndo, dá aquela vontade de desistir, usa uma técnica que se chama 3 em 1. Então, quando tu está correndo ali, deu aquela primeira vontade de parar, não para. Quando deu a segunda vontade de parar, também não para. Deu a terceira vontade de parar, também não para. Se der uma quarta vontade de parar, não para, reduz. Então, essa técnica funciona muito, muito bem. Mas, basicamente, isso aí é aquela luta que tu tem com a tua cabeça, né? Então, é a tua cabeça pedindo para te parar, que não dá mais. E isso tu tem que saber mediar ali, saber quanto que tu consegue ir mais, o quanto que não. Então, dentro da corrida, isso é muito comum, assim, ter aquele jogo entre o teu corpo, fazendo assim, vamos mais 200 metros, depois a gente reduz, vamos mais 300. Então, tu vai negociando corpo e mente ali para te conseguir, né, se manter mais focado, assim, durante a corrida, né? Não é bem focado, assim, mas se manter sem deixar tanto cair o ritmo. E assim, quando a gente pensa em desviadores de atenção também, outro quesito que eu acho que é importante, porque a prova em si, ela é só um detalhe. Eu digo que a prova é a cereja do bolo, né? Mas, para colocar a cereja em cima do bolo, a gente precisa estruturar esse bolo. Eu preciso ter o recheio, eu tenho a massa, enfim, tem toda uma estrutura por trás ali. E essa estrutura, que seria o treinamento, que é o que a gente começa a dar base para esse bolo aí, a gente cria toda essa estrutura, ele, quando não tem objetivo
né? E quando eu não tenho um bom planejamento, um bom organização desses treinos, ele acaba, tudo e qualquer coisa que vir, acaba sendo um desviador de atenção. Porque eu não tenho um dos aspectos que o Nestor até destacou ali, que foi, por exemplo, clareza no que eu quero. Então, assim, por exemplo, eu tinha que treinar hoje à tarde, vamos dar um exemplo. Mas o Juliano me convidou para ir no shopping. Aleatório, assim. É bem aleatório. Aleatório. Me convidou para ir no shopping, sei lá, fazer qualquer coisa. Cara, se eu não tenho isso em mente, que, não, nesse horário é meu horário de treino, qualquer coisa que me chame para fazer, eu vou fazer. Então, tipo, é uma das formas de desviador de atenção. Outro ponto também que eu acho que hoje ele é um grande desviador de atenção, ao mesmo tempo ele é uma ótima ferramenta, mas quando se sabe utilizar, que é, por exemplo, o celular. O celular hoje ele é um grande desviador de atenção, porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, vão treinar, por exemplo, vão sair de casa para treinar e saem com o celular, por exemplo, para marcar o treino deles. Mas aí, durante o treino, eles começam a mexer no celular. E aí, cara, o treino não rende, porque aí ele começa, sei lá, olhar a rede social, ele quer responder o amigo lá no WhatsApp, aí ele quer fazer uma foto, e enfim, ele dá preferência por qualquer outra coisa, menos o foco dele, que era o treinamento. Aí as pessoas às vezes dizem, nossa, eu não consigo treinar, eu acabo me distraindo por exemplo, com qualquer coisa. Tá, mas tem que ver o que está dando esse gatilho de tu desviar essa tua atenção. Se é o celular, se é o smartphone, enfim, quem sabe não sair com o smartphone, né? Ou que se sair, sai simplesmente em mente que ele é um marcador do teu treino e não um acessório que você está mexendo durante o treino para qualquer outra coisa a não ser aquele horário do teu treinamento. Então, ter em mente o que tu vai fazer é importantíssimo para te não desviar tua atenção e perder teu foco. Outro assunto outro ponto, né, que não tem nada a ver com o que foi falado até agora, mas eu lembrei é que uma forma de tu evitar a autossabotagem também é tu ter alguém próximo, então, ou um colega de treino, ou um treinador, ou alguma coisa assim. O que acontece comigo, muitas vezes, principalmente em treino intervalado, que às vezes eu acho que não vai dar. Treino intervalado ali, que tem uma intensidade mais alta, então ter alguém ali contigo, ou fazendo o treino junto, ou teu próprio treinador falando, não, vai dar sim, como é que não vai dar? É uma coisa que já te motiva, porque às vezes tu sozinho, tu acaba que, não vai, não sei o que, mas no fim vai. Só que tua cabeça não quer, ou talvez porque é um esforço que tem que fazer a mais, que é uma sensação incômoda, às vezes, que tu fica no final do treino, aquela ardência na garganta, né? Então, pode ser que tenha algum, para esses pontos específicos, quando tu já se conhece, então tu sabe que no treino intervalado eu acho que não vai dar, ou no longão eu acho que não vai dar, ou numa rodagem um pouquinho mais forte não dá. Então é nesse momento tu ter o auxílio de uma pessoa ali contigo que ela vai te ajudar a não deixar tu se sabotar nesse momento, né? Porque se o treinador, se tu tem com um treinador que colocou alguma coisa na tua planilha, é porque ele sabe que tem capacidade de executar. A gente nunca coloca nada que vocês não são capazes de executar. Então, é exatamente isso. E às vezes só o que falta mesmo é uma pessoa ali próxima, pode ser até um amigo, pode ser alguém que nem tá correndo junto, ele só tá falando, vai lá. É uma pessoa que passa contigo na rua e fala, boa, bora, continua. Isso também já dá um gás renovado, né? Então é importante identificar isso e aí ter esses auxílios externos que ajudam aí tu não se sabotar. Perfeito. Acho ótimo. Tem uma parte interessante que é uma coisa que eu acho que quem gosta de esporte tem que estar, enfim, independente de qual seja o esporte, a pessoa tem que estar um pouco em alerta, é sobre não deixar ficar muito no piloto automático por muito tempo, sabe? É uma coisa que eu tento fazer esse exercício, assim, porque quando tu deixa muito no piloto automático, às vezes essa questão desse auto-sabotar e tu não perceber, tá muito no dia a dia, para várias coisas, né? Então acontece que às vezes tu tá se auto-sabotando e tu tá no piloto automático e não tá nem percebendo. Então também é interessante às vezes tentar pensar um pouco sobre aquilo, por que hoje eu não fui treinar? Será que é realmente porque não dava, porque eu tinha trabalho para fazer? Realmente o que foi?
ou se é um problema de autossabotagem, tá? Se é por isso, tá? O que será que está acontecendo? Por que será que... Sabe, tipo, refletir um pouco mais sobre as ações, principalmente nessas horas, assim, que tu desiste de um treino, tu desiste de uma meta, ou tu põe uma meta que tu não vai conseguir alcançar. Então, se você está ouvindo e se encaixou em algum critério desse, cara, vale a pena tu parar uns minutinhos e ficar pensando sobre, sabe? O motivo por que será que tu tá fazendo isso, que eu acho que vai te tirar um pouco desse piloto automático e vai te ajudar um pouco a entender, se entender, porque o esporte é basicamente isso, né? É tu se entender, questão de corpo, questão de mente, questão de... Às vezes tu coloca uma meta que tu acha que vai dar conta e não dá conta, às vezes não é autossabotagem. Às vezes é simplesmente que tu ainda não entendeu como é que funciona o teu corpo, ou aquele esporte é novo para ti, tu achou que ia dar e não dá. Então, tipo, tu tem que entender um pouco como é que é o processo, né? E eu acho que essa reflexão, esse exercício de tentar perceber isso, eu acho que é interessante, assim, né, para todo mundo, principalmente no esporte, né? Perfeito. Uhum. Principalmente para quem é iniciante também, né? Eu gosto de duas coisas, assim, foco e disciplina. Basicamente, disciplina é tu botar assim, eu tenho que fazer 4 treinos por semana, então você compromete a sair para fazer esses 4 treinos por semana, né? E o foco, então, é quando tu tá dentro do treino, né? Então, tipo assim, às vezes tu tem bastante disciplina, tu sai para fazer o treino, tu saiu de casa e vai fazer, só que durante ele tu acaba, se tu vai fazer 10 km, tu acaba fazendo 8, se tu tem que fazer ritmo 5, tu faz ritmo 6. Então, eu acho que essas duas coisas, elas caminham junto, né? Então, tu ter foco e disciplina, elas ajudam muito essa questão da autossabotagem, né? Então, se você conseguir ter essas duas coisas bem encaixadas, você pode saber que sabotar o seu treino vai ser quase que impossível. Ótimo, ótimo mesmo. A gente acaba evoluindo na conversa e acaba aprendendo junto aí sobre esses pontos. Acho bem importante. Você estava falando, eu estava refletindo aqui sobre os meus treinos, né? Quando o Nestor estava falando sobre aquele treino de tiro, eu comecei a pensar, poxa, às vezes realmente, às vezes quem sabe aquele algo a mais, alguém de fora dando aquele teu incentivo a mais faz toda uma diferença mesmo. Assim como quando o Juliano tocou na questão do foco ali, realmente, sair para treinar é importante, mas ter foco no que está fazendo é mais importante ainda. Perfeito. Fabrício, comenta para nós sobre, agora, encerrando já, antes de a gente falar sobre isso, dizendo que a gente vai encerrando já um pouco sobre esse tema que a gente falou da autossabotagem, e eu queria que tu comentasse com o pessoal sobre o quadro da semana do teu drop, que tu vai falar sobre lesões. Então, saiu agora, né, segunda-feira, o primeiro. É estranho falar sozinho, é esquisito, mas a ideia é não ficar assim por muito tempo, né? A ideia é ir chamando convidados para conversar, tentar dar dicas, informações. Essa semana foi mais sobre o pontapé inicial mesmo, falar sobre o que é lesão, por que a gente se lesiona, da onde que vem a lesão. Às vezes entender por que ela acontece faz com que a gente comece a perceber alguns excessos que a gente faz no dia a dia, algumas sobrecargas, algumas coisas que realmente pode estar influenciando e pode ser aquilo que pode estar te causando alguma lesão, né? Então, às vezes, a gente fica pensando em só treinar e a gente não vê o inteiro, assim, né? O dia, né? A carga física do dia, né? Então, foi mais interessante, foi 15 minutos, a ideia é ficar entre 15 e 20 minutos. Então, essa é a ideia. Toda segunda-feira ter um drops ali para falar sobre fisioterapia e algo que vai te ajudar no teu treino de maneira rápida e prática. Bacana. E esse é uma das novidades dessa nossa segunda temporada, né? E assim, já que o tema de hoje foi autossabotagem, uma das coisas importantes também que eu cuido sempre é não me autossabotar na minha alimentação também. E aí a gente vem com nossos apoiadores, que é um deles, que ajudam muito a gente não se autossabotar na nossa dieta, na nossa estrutura alimentar, que é a Matéria Prima Suplementos,
Sigam eles nas redes sociais, @Matéria Prima Santa Maria, e também a Bem Store Ortopedia e Movimento. Siga nas redes sociais, @Loja Bem Store. E a gente dando sequência no nosso podcast, no nosso segundo episódio do Universo Corredor, a gente vai entrar para os quadros que a gente adicionou nessa segunda temporada. E o primeiro quadro que a gente vai falar agora é sobre a Corrida Curiosa. Juliano, o que a gente tem para essa semana, nosso segundo episódio da Corrida Curiosa? Então, é uma curiosidade muito, muito boa que eu venho trazendo. Da outra vez, a gente falou então sobre o recorde dos 5.000, então se você não ouviu, volta lá para dar uma escutada. E hoje, então, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Quantos quilômetros vocês acham que a gente consegue correr durante um ano? 365 dias. Eu uns 2. Contando que o Fabrício... O Fabrício, por exemplo, na pandemia não saiu de casa. Cara, o Fabrício não fez 500 metros na rua, né? Não, brincadeiras à parte. A gente, tu diz, a gente como ser humano, como pessoa, eu? Ou um ser humano consegue fazer no ser humano, não a gente nós ser mesmos. Humano? E um ser humano consegue fazer. Olha, ano passado eu não lembro. Não vale calculadora, ô Nestor. Já fiz aqui. Eu só vi o mouse ligeirinho ali, ó. Eu não lembro, o meu Strava no passado, quando ele encerrou, não lembro a quilometragem. Sei lá, é muito? Não, ultrapassava 2.000 quilômetros. Eu fiz um cálculo aqui, né? Tá, botei um cálculo assim, que tem atletas que chegam a fazer até 200 quilômetros por semana, né? Supondo que eles manteriam esses 200 quilômetros, daria 10.400 quilômetros no ano. Em 52 semanas. Então vamos lá, vamos ver. Eu já vou dizer que vocês não podem apostar muito, vocês estão muito de chute, hein? Até achei que o Fabrício, que é bom de chute, ia aproximar um pouquinho. Mas eu particularmente, eu não vou puxar meu Strava aqui, que eu não vou lembrar também de cabeça, mas eu tô lá nas planilhas. Mas aí que tá, é uma pessoa comum ou uma pessoa que faz corrida? Também faz. É nós Pangaré aqui, Pangaré é nós. Uma pessoa que faz corrida. Eu peguei o Kipchoge aqui. O Lude aqui, eu peguei, eu calculei em cima dele. Não, então, aí eu já tava pensando numa pessoa normal, um pangaré que nem eu, assim, no máximo, pior das hipóteses. Não, mas sei lá, eu acho que uns... Não, mas aí é mais uma... É 5 quilômetros mil, correndo ou quilômetros deslocados? Que aí também acrescenta mais um pouco. Não, correndo. Eu sou exagerado, uns 100 mil quilômetros. O cara perde a paciência, né? Eu chutei 10. Então é 27.000 quilômetros em 365 dias. Então o francês Serge Girard, acho que é essa a pronúncia, se alguém tiver ouvido na Desculpa, França, né? manda uma mensagem para corrigir. Serge Girard. Então ele é um ultramaratonista, né? E ele fez em 365 dias, então 27.000 quilômetros. Isso daí eu fui calcular ali, isso dá 74 quilômetros por dia. Então a gente que vive que convive com quem faz a TTT ali, que é 82, então você imagina quase que de Torres a Tramandaí todos os dias. Todos os dias durante E você ano. que trabalha em Torres e mora em 2009, Tramandaí, então, você pode começar a fazer isso daí, ó. Na média... faz trajeto. Ele fez isso 365 dias. Louco. Feriado, Natal, tudo. Dia do aniversário dele, então... E ele passou por 25 países. Então ele fez isso, ele fez na França ali, mas ele acabou ainda tem mais isso, ele viajava às vezes para fora do continente, e aí tinha que chegar e já treinar assim. Então ele fez algumas provas na Ásia, assim. Então tudo isso é rodagem de treino, provas, então tudo isso ele juntou. Então dá 74 quilômetros por dia. 526 quilômetros na semana. Bater. Mais ou menos isso. Então, você que acha que tá rodando bastante ali, né? Então, tá aí um número para ser batido, né? Não, e o pior disso tudo é que ele não corre todo dia, porque isso é impossível, né? Ele tem que descansar. Então, isso piora mais ainda, porque os treinos dele devem ser tranquilamente de 100 km para cima. Todos os treinos.
Mas Ah, descansa enquanto tá correndo, Fabrício. Ah, tá, o descanso ativo. E acabam tendo provas, por exemplo, muito longas, assim, né? É. Provas de 100 quilômetros. Ele tem uma biografia de ler, eu não consegui ler tudo até porque não tinha em português ela ali, acho que tinha só em inglês e francês. Aí eu fica não meio É, difícil, acho que né? passamos, né? Mas ele explica bem certinho. Aí ele explica bem certinho como é que ele fez essa questão de como que ele ajustou em provas, como que ele ajustou os treinos. Também tinha viagem, né? Porque tipo, ele fez algum treino lá em Tóquio. Então daí, tipo, sair da França até lá. Então daí tem o fuso horário. Então tudo isso ele foi ajustando assim, mas a gente fez uma média de 74 quilômetros por dia. Claro que teve algum dia que ele rodou 200 e descansou. Nossa. E tu aí, no dia do, Mas fica aqui um e fato no dia curioso, do teu né? aniversário, tu fala assim, não vou treinar porque é meu aniversário. É, amigo. Reflita. Então já fica aí. Pode deixar que no outro dia eu corro Quando 300 você for se quilômetros e sabotar, compenso. Você reflita sobre isso. Que loucura. Mas aqui a gente que vive nesse nível amador não vamos fazer isso aí, né? Esse cara, ele é um ultramaratonista, ele tem mais de 20 anos de corrida ali, pelo que eu li da biografia dele. Ele já vem fazendo ultramaratonas assim desde 2005, então ele já tá num nível bem... E aí ele decidiu assim, não, eu quero entrar pro livro do Guinness, eu quero fazer algo. E ele veio vários anos batendo na trave. Então, tipo, ele veio vários anos fazendo... Às vezes ele fez 70 quilômetros por dia e não conseguiu bater a ele meta. focou então em ele quebrar veio o várias recorde, vezes então. até Essa conseguir foi a ideia bater dele, não foi por acaso. Ah, entendi. em quebrar o recorde. Isso. Não foi por acaso. Ele Entendi. veio vários anos tentando. Aí, tipo, algumas vezes Claro. teve alguns problemas, Lesão, enfim. né? Mas aí ele conseguiu isso no ano de 2009 para 2010. Lesão também ele teve. Exatamente. Isso também foi uma das coisas que veio É, só atrapalhando. pensando que se ele for querer bater os 30 mil quilômetros no ano, ele tem que fazer 70 quilômetros a mais por semana. Que dá 10 quilômetros a mais por dia. Então, fica aí o desafio pra ele. Se ele estiver escutando o podcast aqui, fica o desafio aí. Pra bater os 30 mil quilômetros. Duvido. A palavrinha mágica. Vai escutando lá da França. Bacana. Então, nosso quadro Corrida Curiosa veio hoje o Juliano falando sobre a maior distância que o cara então percorreu aí ao longo de... Pra gente ver que a gente é uns pangaré, né? Uns pangaré na corrida. Brincadeira à parte, As pessoas dizem que a gente roda bastante, né? Brincadeira à parte, então, pessoal. E a gente vai dando sequência nos nossos quadros. E já indo para a reta final de mais um episódio, a gente tem hoje a frase, a mais esperada da semana. Com ele, o cara, a enciclopédia da Pro Elite. Ó, a responsabilidade que eu tô aqui. Com enciclopédia. Vamos lá então, pessoal. Hoje a frase ela é atribuída ao Henry Ford, que é o criador aí da marca Ford. Caso vocês não tenham conhecimento de marca de carros aí. E ela é uma frase que bate bem com o nosso tema de hoje, né? Que é: se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. É bem o que a gente estava falando, que muitas vezes a gente acaba se auto-sabotando porque pensa que não pode, pode. E se tu pensa que não pode, dificilmente tu vai conseguir alcançar as coisas que tu espera, porque já vai ficar isso enraizado na tua mente, e aí tu não vai conseguir de qualquer forma. E se tu pensa que pode ser que tu não consiga, dependendo se tu botar aquela meta que a gente já conversou, mas dentro de objetivos plausíveis aí, de objetivos alcançáveis, com certeza tu tem que acreditar que aí tu estará certo. Perfeito. Aí. Muito bom. E assim, gente, a gente tá chegando ao final de mais um episódio, e a gente fala aqui desde a primeira temporada que o podcast, a gente vem com o objetivo de trazer conteúdos para vocês colocarem em prática, para conteúdos que vocês possam utilizar no treinamento de vocês. E não é coisinha banal, não são coisas groselha, coisa que a gente vem falar da boca para fora aqui. A gente vem trazendo conteúdo que são importantes realmente. Então, hoje a gente falou sobre autossabotagem. São 3 pontos que eu tenho assim, certeza que se um deles você está realizando e conseguir modificar, vai fazer uma grande diferença no seu treinamento, na sua qualidade de treinamento, e você vai conseguir se manter muito, muito melhor na prática de corrida.
e aí não vai se frustrar também a médio e longo prazo, ok? Então, tirando as brincadeiras que a gente traz para tentar deixar mais descontraído o tema e deixar mais divertido e você está escutando, eu agradeço a mais um episódio aí da nossa mesa que está sempre presente, 100% presente, e quero deixar aberto para vocês querem deixar algum recado pessoal aí. Bom, vou começar então. O meu recado, vocês já sabem, vocês provavelmente já realizaram ele, que é bebam água, pessoal. Aqui, ó. Bebam água, hidratem-se, que é importante para que vocês consigam alcançar os seus objetivos. No mais, muito obrigado pela presença de vocês em mais um programa aqui conosco. Um forte abraço e até semana que vem. É isso, galera. Eu espero que essas dicas sejam importantes para vocês e que vocês consigam implementar isso no dia a dia. Não é fácil, tá? Esse é uma trajetória que requer tempo, requer dedicação, requer autoconhecimento, mas eu tenho certeza que se hoje a gente conseguiu fazer uma pessoa dar um pontapé nessa modificação de hábitos, eu tenho certeza que a gente vai ficar muito, muito feliz e ter certeza que o podcast fez algo de bom na vida de alguém, tá? Então, que essa é a ideia. Até semana que vem. Eu gostaria de agradecer quem ficou com a gente até o final agora e também dizer que você pode colocar isso em prática. A primeira coisa que você deve fazer é iniciar, né? Então, se você está naquela dúvida, se você acha que não vai dar certo, mas então você comece. Então, comece e durante a jornada você vai ajustando alguns pontos, né? Então, se você quer começar a correr, você pode começar, mas depois você procura uma assessoria ou alguém. Então, tudo que você iniciar, você pode começar assim sozinho, mas depois sempre busque ajuda para você conseguir ir evoluindo. Mas a minha palavra final agora é comece, tá bom? Muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Abraço. Valeu, até mais. Valeu, pessoal. Até mais.